E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. É o seguinte, aqui eu vou falar um pouco a respeito de como a pessoa que tem ansiedade, tem essa preocupação excessiva, tem essa imaginação preocupada, ela pode lidar melhor com isso e ter uma vida mais tranquila, mais calma. Certa vez, uma família, ela ia fazer uma excursão no meio do mato, né, da floresta não, no meio de uma mata, como se fosse fazer trilha e iam acampar. Aí o pai dos meninos passou lá na loja e comprou barracas, comprou surtimentos de proteção, repelentes, comprou essas coisas preparativas. E aí eles foram lá para mata fazer a trilha, o acampamento. E aí começou a dar fortes ventos, o tempo mudou, o tempo fechou e começou a chover forte. E essa chuva foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí, aquelas barracas que estavam formadas, tinham umas 5 barracas formadas. E aí, esse pessoal dessas outras barracas estavam com medo. Só que esse cara, o pai, ele tinha feito suas barracas com pilares de ferro. Ele usou barras de ferro mesmo para fixar a barraca. Aí o que aconteceu? Deu essa tempestade, veio essa chuva, esses imprevistos, e aí essa barraca suportava melhor. E aí os meninos, o pessoal das outras barracas, vendo isso, correram todo mundo para a barraca dele, porque estava fixada com pilastra de ferro. Ou seja, ele teve mais visibilidade para identificar esses possíveis imprevistos. O que eu quero dizer com isso? É como se fosse as barracas da nossa vida. Como nossas barracas mentais, imaginativas, como as nossas crenças estão fortalecidas. Você tem crenças que são barracas com pilastras de ferro ou são barracas que estão soltas? Qualquer coisa te abala, qualquer coisa, qualquer tempestade, o vento leva e você se acaba, não sabe como reverter isso. Então, é importante que isso que molda a nossa capacidade de resistência ao sofrimento e à dor, que muito vai pelo espiritual também, mas essa questão emocional, ela esteja fortalecida com esses pilastros de ferro. Então, assim, as tempestades da nossa vida, seja divórcio, doença, desaparecimento de alguém, a perda de alguém, tudo isso é preciso ter fortes crenças, crenças positivas, capazes de suportar esses momentos e de mantermos alegres em meio a essas dificuldades. Como Paulo dizia, o apóstolo Paulo, ele passou por diversas dificuldades, prisão, levou chicotadas, tudo, mas mesmo assim ele deixou a mensagem dele. Alegrem-se sempre em Deus. Não está alegre sempre na nossa vida, porque vai ter esses momentos de aflições, mas que nós possamos nos alegrar no Senhor. E isso é o que nos fortalece também espiritualmente, entende? Então, assim, quando a gente tem essas bases fortes, a gente consegue resistir mais a essas tentações que nos vêm a acontecer. A gente não tem certeza de nada, do futuro. A única certeza que a gente tem é a falta dela, entende? É de não termos certeza. E quanto mais a pessoa ela tenta ter um controle do mundo, das situações, menos ela vai sentir que tem esse controle. Então é a gente abrir mão do controle, mas ao ponto de você não soltar tudo, você vai seguir firme, mas que não vai ficar tendo essas preocupações, que é você se ocupar antes, algo que nem existe, nem aconteceu. Qual é a diferença de medo e ansiedade? O medo, ele é algo que você vê. A ansiedade é imaginado. Então, o medo você vê com seus olhos, aí vai lá para a mente e tem uma resposta. Normalmente
essa resposta ela é rápida, ela é reflexiva. E a ansiedade não, ela pode ser ali constante, e aí acontece algumas coisas no seu corpo que são características disso. Lá na Primeira Guerra Mundial, tinha os caras que ficavam lá nas trincheiras, nos terrenos, e tinham aqueles que ficavam sobrevoando com aviões. E aí o que acontece? Esses caras dos aviões, eles tinham alta possibilidade de morte. Era tipo 50% de morrer naquele dia. E os caras lá de baixo também. Só que esses caras lá de baixo, eles tinham mais preocupações e ansiedade do que esses caras lá de cima dos aviões. Por quê? Esses caras dos aviões, depois que foi feito uma entrevista com eles, eles falavam que eram felizes com esse trabalho. Eles se sentiam bem com isso. Então, como eles estavam ali no controle da aceleração dos aviões, eles não tinham tanto receio do que poderia acontecer com eles. E é justamente isso. A nossa, quando nós notamos que estamos perdendo a percepção de controle, né, essa percepção de controle, aí nós tendemos a enfraquecermos emocionalmente. Então, esses caras dos aviões, eles tinham um controle maior da, daquela situação. E os caras lá de baixo, não, eles viviam mais preocupados naquele terreno, sob ataques. Então, quando você abre mão desse controle total, você tem também um controle maior de como você vai reagir a isso, seus sentimentos e emoções. Entende? Então, assim, tem alguns pontos que você pode praticar, algumas coisas que você pode fazer para melhorar as situações. Por exemplo, quando você faz um trabalho de respiração, você está fazendo coisas do exterior para acalmar o seu exterior. Da mesma forma, por exemplo, quando você vai receber uma visita, imagina que você está vestido com uma roupa que você não gosta tanto, aquela. Você fica em casa tranquilo. E aí chega uma visita e você fica com menos confiança, pode ficar com menos confiança, né? Do que se estivesse com uma roupa, aquela roupa top que você gosta, elegante, que te dá mais confiança. Você olha no espelho e sente-se mais poderoso, mais confiante. Então, da mesma forma que uma roupa pode interferir no seu interior, afetar suas emoções, sua confiança, tem coisas, por exemplo, a respiração, quando você tem o controle da respiração, podem interferir no seu interior também. Como assim? Imagina você estar num momento de ansiedade, está nessa crise, e aí você faz um trabalho de respiração, por exemplo. Aí você começa, você inspira durante 3 segundos. É 3, 5 e 7. Você inspira durante 3 segundos, para 5 segundos e expira. Solta o ar durante 7 segundos. É 3 segundos para colocar o ar para dentro, 5 fica parado e 7 para colocar o ar para fora. Isso vai interferir diretamente nas suas emoções. Porque se você está respirando tranquilo, então as suas emoções elas têm que se acalmar. E é engraçado, porque essa questão de ansiedade tem uma íntima relação com a respiração. Tudo que nos tira do nosso momento de equilíbrio vai afetar a respiração e também os batimentos cardíacos. Então, essa é uma forma. A outra forma é a meditação. A meditação você pode fazer, por exemplo, quando estiver lavando as mãos. Isso mesmo. Você procura focar naquilo, sente a água nas suas mãos, uma água morna. Procura sentir o cheiro do sabão que você está lavando as mãos. E depois seca bem as mãos, sente elas secas. Essas medidas simples você já começa a praticar essa questão da meditação. Você pode correr num ambiente aberto, observar as árvores. Se tiver um rio, melhor ainda, observa, ouve o barulho,
dos sons da natureza, dos pássaros, da água correndo, dessa correnteza. Isso é um trabalho que pode acalmar as suas emoções também. E você poder praticar esse momento de presença. Você está presente naquele momento. Você demonstra presença quando você ativa o seu sentimento. Você tem ativa os seus sensores para aquele momento. Seja visual, seja auditivo. Por exemplo, quando você pratica a escutativa, está conversando com alguém e pratica a escutativa de entender o que a pessoa está falando, você está sendo presente naquele momento. Porque os seus sentidos, você até vira a cabeça, assim, um pouquinho inclina o ouvido, que os seus sentidos estão focados naquele momento. Isso é presença. Então, tudo que você está focado no momento, não tem como você estar pensando no futuro. Não tem como você ficar ansioso com nada. Entende? Então, outra forma é a questão de dormir. Por exemplo, até a sensação de fome, quando você não dorme bem, aumenta. Entende? Então, isso aumenta a ansiedade para você buscar alimentos gordurosos, alimentos açucarados. A questão de hidratação também, tem que manter um bom nível de hidratação no seu corpo. Isso interfere também. Alimentação e outra coisa. Quando você está fazendo exercício, é ideal, é importante que seja um exercício que você possa conversar com alguém, ter esse vínculo social, porque você aí pode discutir coisas que estão acontecendo com você. Você pode ter momentos de felicidade com alguém, contando piadas, abraçando essa pessoa. Esses vínculos liberam substâncias, por exemplo, a ocitocina, que é o hormônio do afeto, tá? Neurotransmissor do afeto. E isso vai acabar acalmando você e trazendo esse estado de ansiedade para o momento presente, tá? Então, essas foram algumas dicas, espero que tenham gostado e ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Valeu!